vamos iniciar. Esqueci de iniciar, eu estou iniciando a nossa. É quarta aula hoje, né? Não é isso? É a quarta aula. Então nós estamos iniciando a nossa quarta aula de deontologia. Então prosseguindo. Falamos então El-Elyon, tem também El-Olam, que é Deus eterno. São os nomes de Deus. Deus não tem nome, tá, irmãos? Vou começar logo aí desconstruindo. Deus não tem nome. Ele não chama José, Francisco, Maria. Deus não tem nome. Me fala qual é o nome de Deus. Eu estou falando aqui, isso aqui são qualificações. El-Elyon, o Altíssimo, isso é nome. O Todo-Poderoso é nome? Não. É uma qualidade dele. E o Moisés, quando viu aquela sarça ardente, ela estava pegando fogo, mas não se consumia. Aí ele falou, mas que negócio doido é esse? Ele chegou perto, aí ele ouviu uma voz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele se aproximou e Deus começou a falar com ele: ó, o clamor do meu povo tem chegado até aqui o céu, tal. Vou te usar, você vai na frente do faraó lá, você vai libertar esse povo. Deus, meu Deus, você vai lá. Ele teve aquele bate-papo, primeiro encontro dele com o Senhor, né? Ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele estava tipo Jó, né? Agora ele está vendo Deus, ele está tendo intimidade com Deus, e essa intimidade vai crescendo a cada dia, né? É assim nos nossos relacionamentos, a gente vai ficando íntimo cada vez mais, conforme a gente vai conhecendo a pessoa, né? Mas aí, quando ele foi sair da presença do Senhor, o que foi que o Moisés falou? Senhor, tudo bem, eu vou lá. O Senhor mandou eu ir falar com o faraó, né? Vai falar com o faraó. Mas se eu tenho boca dura, então eu vou usar teu irmão e ele vai ser teu intérprete. Então tudo que Moisés falava, ele falava para o Arão e o Arão falava para o faraó. Era assim que funcionava, sabe disso, né? Ele disse que era boca dura. Alguns dizem que boca dura é porque ele era gago. Ia ficar meio complicado ele dizer, faraó, Senhor mandou, né? Não sei, alguns dizem que ele era gago. Ele disse que tinha boca dura também pode ser, porque nem todo mundo vamos reconhecer, eu dando ponto aqui para o nosso irmão Moisés, nem todo mundo tem facilidade de oratória, nem todo mundo tem facilidade de chegar e falar, de pregar. Isso você pode adquirir com o tempo. Poderia ser as palavras que ele usava, o jeito de falar. Então, podia ser, a gente não sabe, né? Mas eu vejo também como uma desculpa, né? Moisés era igual um de nós, né? Ai, Senhor, justo eu, né? Quando alguém quer te separar para algum trabalho lá, vai ficar na frente de alguma coisa. Ai, irmão, é muita luta. Mas se não fosse, não é para te chamar, pô. Tá te chamando para te botar na luta mesmo. Resolver problema, né? Para resolver problema. Resolver problema, se tivesse resolvido já não te chamava, assim. Mas voltando, então o Moisés, ele está falando com Deus, ele pergunta, tudo bem, o Senhor, né? Mas qual que é o teu nome? Para que eu diga lá para o faraó, para saber quem foi que te mandou. Creio que a gente não vê, né? Ali era a voz de Deus só, e naquela sarça era uma teofania. Aquela sarça não era Deus, né, irmãos? Aquela sarça era uma representação de Deus. Fala, meu chefe. A gente tem que levantar agora, porque o senhor é vereador, né? Ajoelhar, o que a gente tem que fazer? Com licença, Pode ser, meu irmão. Pode ser. Só me perguntar se está tudo certo. Alguém está precisando de alguma coisa? Tudo tranquilo? Segue a benção? Nós estamos sem internet hoje porque arrebentou o cabo ali fora. Tá bom. Aí estamos sem internet. Só amanhã a técnica vem para... Beleza. Bom, pessoal, boa aula com vocês então, desculpa aí. Que é isso? Não, o senhor não interrompe. A sua presença aqui traz glória. Valeu, Adão. Então, irmãos, ele perguntou qual que é o teu nome. Então ele viu aquela sarça ardente não era Deus, tá? Assim como aquela arca que ficava dentro do tabernáculo, aquilo lá não era Deus. Era uma representação de Deus. Deus não habita dentro da arca, nem naquela sarça, né? Então, a palavra teofania, teo é Deus, fanei é uma manifestação, tá? Então, uma manifestação de Deus, não era Deus, é Deus se utilizando ali daquela sarça para falar. E ele pergunta qual que é teu nome, ao Senhor vai falar. É como se Deus, se ele pudesse ver Deus, o Senhor, né? O Senhor, quando ele perguntou qual que é teu nome, o Senhor deve ter feito assim.
Ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor não. Ai, eu, né? Ai, eu. Não tem como Deus falar, meu Deus, né? Não tem ninguém maior do que ele. Vai, meus botões. Mais um. Ô Moisés, vai lá e diga para o faraó o seguinte. Diga que eu serei o que serei, te mandou. Na nossa versão está eu sou o que sou. Mas no original é eu serei o que serei, tá? É no plural, é no futuro. Aí se você pegar uma explicação mais apropriada para o que significaria eu serei o que serei, seria mais ou menos assim: conforme a minha manifestação para o faraó, pouco a pouco ele vai conhecer quem é que eu sou. E foi o que aconteceu. O Senhor foi comendo a sopa pela borda. Primeiro começou com aquelas cobrinhas lá dos magos, lembra? Daqui a pouco chegou um momento de uma coisa mais violenta, mais radical, melhor dizendo. Aí o Senhor, o faraó, gostava de tomar banho de praia na frente da praia lá do Rio Nilo, tá lá de boa, o pessoal abanando ele, tomando suquinho de maracujá, né? Tá ali, churrasquinho de gato fazendo aquilo lá. Chega Moisés com o irmão dele, aí o faraó, mas já vem de novo esses caras. Qual é que é, Moisés? O Senhor mandou o Senhor liberar o pessoal para sair daqui, para uma festa, 3 dias lá no caminho, 3 dias de caminho lá no meio do deserto. Abre parênteses aqui, irmão. Que Deus chamaria alguém para fazer festa no meio do deserto, irmão? Isso é coisa de doido. Não, é o que ele falou. Libera o povo, que tem uma festa a ser celebrada a caminho de 3 dias no deserto. Você andar 3 dias, você sabe o que é andar 3 dias? É longe, irmãos. E ainda 1 milhão de pessoas. 3 milhões. 3 milhões, né? 3 milhões. Mais camelo, cavalo, burro, jegue, que mais? Criança, velho, velha, cabrito, ovelha, galinha, pombo. Mulher grávida. Cunhado, sogra, todo mundo, meu irmão. Todo mundo. Vamos embora. 3 dias caminhando lá pro meio do deserto. Aí o faraó, né? O que vocês querem? Não. Mas se você não deixar, vai começar a acontecer algumas coisas que você não vai gostar, faraó. Deus vai pesar a mão sobre você. Quer ver? Aí o Senhor, Moisés, manda teu irmão ferir as águas lá. Aí o Arão pegou a vara e bateu no rio Nilo. O rio Nilo virou sangue. Aí eu falei aqui para os outros, já tem aqui uma outra matéria, que os egípcios, eles são animistas. O que são animistas? Animistas são aquelas pessoas que acreditam que todos os fenômenos da natureza, rios, a natureza mesmo em si, nuvem, terremoto, vulcão, tudo isso quando ele está em movimento, por exemplo, quando começa a terra tremer por causa do terremoto, eles acreditam que é uma divindade. Quando o vulcão entra em erupção, eles acreditam que é um Deus que está lá, uma divindade. O rio correndo, eles acham que é um espírito. Aqui no Brasil, nossos índios adoravam os rios, né? Adoravam o sol, adoravam a estrela, adoravam a lua. A Yara é a mãe das águas, não era a Yara? Tem Curupira, que é do mato. A Jaci, Guaraci é Deus Sol e Deus Lua. Os índios não eram igualzinhos os egípcios. Por quê? Por que eles são iguais? Porque eles são seres humanos, eles têm um vazio existencial que precisa ser preenchido com algo maior do que eles. E como eles não têm, eles começam a preencher com isso. Até o dia que alguém chega e prega o evangelho para eles. E o faraó e os egípcios eram igualzinhos. Eles adoravam o rio. Então quando o Arão feriu, a Bíblia diz ferir, não é tocar. Feriu, ele matou o rio Nilo. Matou. Aí o faraó, como é que é? Os caras, ele matou o rio. Porque se era uma divindade, não é que ele transformou as águas em sangue, ele matou, porque ele mandou ferir. Tanto é que até falei aqui que o Moisés foi tirado das águas, deram o nome para ele, aquele que foi gerado pelas águas, né? O tirado das águas. O nome dele não é um nome egípcio, é o nome hebraico, é um nome egípcio. Moisés não é nome de judeu. Foi a princesa que colocou o nome dele, né? Foi a princesa, muito bem, meu aluno, muito bom, muito importante isso. E tem uma lenda por trás dessa princesa,
É bom passar essas informações, isso não está na Bíblia. Tem uma lenda por trás dessa história aí, irmão, uma lenda, tá? Já estou avisando. Pastor Taranto pregou. Eu não estou falando, eu estou falando que é uma lenda. É uma lenda, isso não está na Bíblia. A luna é uma coisa, né? Então, a lenda é a seguinte, vou falar de novo, é uma lenda. Se alguém pregar lá e falar que fui eu, não fui eu. Você vai falar, não, ele não falou, ele falou que era uma lenda. É uma lenda. Lenda é uma historinha, história com ele. A lenda é a seguinte, que essa moça, a princesa, filha do faraó, provavelmente, eu acho que era o Ramsés II, mas tem um pessoal que diz que não, mas tudo bem. Essa moça diz que ela era casada, só que o marido dela morreu na guerra e não deixou filho. Até interessante essa lenda. E como não deixou filho, ela viu aquele cestinho que a Miriam colocou não na água, ela colocou no junco, tá? Depois você lê de novo lá. Ela botou na grama, na beira do rio. Ela olhou e falou: uma criança, o que farei? E a Miriam só, né? Falei assim: olha, mas com essa roupinha tá parecendo que é hebreia. Aí a Miriam: eu sei alguém que pode cuidar para a senhora, né? A mãe dela mesmo, né? Tanto é que é a mãe que vai cuidar do Moisés. Mas ela falou assim: não, então eu já vou dar um nome para ele. O nome dele será Moshe, ou Nemozis, né? Porque das águas foi tirado, ou das águas foi gerado. Então ela acreditava, pelo fato do marido ter morrido, segundo a lenda, ela achava que o Deus Rio tinha dado aquela criança de presente para ela. Não está na Bíblia, mas é bem interessante, não é? Interessante? Tanto é que ela botou o nome daquele que foi gerado das águas. E Moisés nunca saiu das águas, né, irmão? Quando acabou essa água e foi tirada a água, aí vem a primeira água, o Mar Vermelho, irmão. A primeira água, a segunda água daí. Depois vem as águas amargas. Só tem água na vida do camarada. Depois feria a rocha para sair água. Não foi? Depois, de novo a rocha, mas não era mais para ferir, era só para falar. Porque essa rocha, a rocha representa quem? Cristo, né? É como se você ferisse uma vez a rocha e da próxima vez você não vai ferir mais. Agora você pede por graça. Mas Moisés ficou tão perturbado, irmão, que o pessoal estava: você nos tirou daquela terra abençoada do Egito, a gente tinha pão, a gente tinha alho. Não, a gente tinha alho, cebola, pepino, melão e o bagre seco. Irmão, só coisa ruim. Se eu comer pepino, na hora do almoço, eu vou ficar até a noite arrotando aquele treco. Melão também, cebola dá bafo, alho também é indigesto. E o peixe que eles tinham saudade, que está lá em Números capítulo 5, versículo 21, parece. Ou é 21, 5? Está por ali, está em Números, né? Eles falam assim: a gente está com saudade do peixe. É um bagre que dá, ele nada lá no rio Nilo. Mas na época da seca, que as águas recolhem, né? Esse bagre ele se enterra na lama e ele fica 3 ou 4 meses enterrado e não morre, no seco, né? É uma raça dos infernos, o bicho não morre. Quando a água vem de novo, que dá cheia, ele pega e sai de novo. Esse peixe aí lembra, sabe de quê? Da natureza velha do pastor Taranto, que está lá só assim, ó. Na primeira cheia que der, o velho Adão faz assim, ó. Ainda bem que é só comigo, vocês não acontece não. É assim, ó. Não é não, Evandro? Não é. Não, eu tô falando de mim, não tô falando de você não. É, de mim mesmo. É. Então eles tinham saudade desse peixe aí. Então veja, e com coisa que eles comessem: cebola, pepino, melão e alho. Eles eram escravos, irmão. Eles comiam o que davam para eles. Mentira que eles comiam essas coisas. Nesse bagulho eles comiam. Eles comiam sobra. É só você pegar a história dessa escravidão, mas os coitados não comem quase nada, né? Fala, chefe. Aquela rocha que andava com eles foi depois que ele feriu ou foi antes? Só quer me derrubar, né? Essa rocha eu entendo que é aquela primeira. Ele está falando segundo aos Coríntios, né? Que a rocha é Cristo. Isso é um milagre, como é que eu vou dizer assim? É um enigma que está na Bíblia, e Paulo relata esse enigma lá na segunda epístola aos Coríntios.
Porque só tem 2 relatos de multiplicação de água, de Deus provendo água. Um é a primeira água quando ele feriu a rocha, a primeira vez que era para ferir. E a segunda vez, não tem as águas amargas que ele jogou o graveto. Mas vem cá, foram 40 anos que eles ficaram andando. Só tem 2 vezes que acontece. Uma então quando feriu o graveto lá, verde, né? E a outra quando Moisés feriu a segunda vez, que era só para falar, que ele foi impedido de entrar na terra prometida. E esses outros 39 anos aí? Da onde vinha a água? Que a Bíblia não fala. Mas o Paulo fala. Eles bebiam todos da mesma rocha, que é Cristo. Essa água, bebiam todos da mesma água que saía da rocha, que é Cristo. Agora, como que ele diz a rocha que os acompanhava? Irmãos, não me pergunta, eu pela minha fé, eu creio. Se eles andassem, estava a rocha, eles estavam bebendo dessa água. Amém, glória a Deus. A nuvem se moveu, você sabe que era assim, a nuvem se movia, eles desarmavam o tabernáculo, andavam, sei lá, uns 20 quilômetros para frente. Pelo que Paulo está dizendo, essa rocha andava também, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não, está escrito lá em 2 Coríntios, só não lembra onde, depois você procura, 2 Coríntios, alguma coisa lá. Todos bebiam da mesma água, da rocha que os acompanhava. E essa rocha é Cristo, ele fala. Então veja, alguém fala assim, pastor, eu não gosto de ler o Antigo Testamento porque não fala de Jesus. Tu não está vendo que é cego, porque ele está falando que essa rocha é Cristo, que os acompanhava. Quem era o cordeiro que morria lá no lugar do inocente? Era Cristo. Quem foi o animal que emprestou, doou, né? Já morreu, para cobrir a nudez de Adão e Eva? Era Cristo, o inocente que morreu pelo culpado. Desde o princípio, né? Desde o princípio Deus está mostrando ali, como é que fala? A graça. Até falei aqui, tem muita gente que fala, eu não gosto de ler o Antigo Testamento porque não quer ter Jesus. E outra coisa, tem outro grupo, né? Que fala assim, por que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau? E o Deus do Novo é um Deus bom, de graça. Mais uma vez, porque você não está vendo as coisas como tem que ser visto. Quando Adão e Eva pecaram, o que era para Deus fazer com os dois? Acaba logo com eles. Aí o Senhor fez assim, Aí a Bíblia lá diz na nossa língua, né? E arrependeu-se Deus. Mas Deus não se arrepende. O livro de Números diz lá que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Deus não é homem para que se arrependa. Não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então como é que Deus pode se arrepender? Não, Deus não se arrependeu. Ele ficou indignado. Sabe quando o filho faz alguma coisa, você, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Eu ensino a fazer. Mas você mata teu filho por causa disso? Dá bem vontade de matar, né? Mas não dá bem vontade de dar e passa, né? É brincadeira, vai matar filho não, Deus. Pastor doido. Não, vai matar ninguém não. Mas se fosse um pai, né, que não tivesse graça, ele mataria os dois ali. Mas não, ao invés de amaldiçoar os dois, o que Deus fez? Amaldiçoou a terra. Adão, por que você fez isso? A terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. Mas não foi ele que pecou? A terra, mas o que eu tenho a ver com isso? Cala a boca, está amaldiçoada. Irmãos, é verdade. Além disso, olha a graça de Deus. Para que o homem não comesse da árvore da vida, ele colocou um querubim no caminho da árvore da vida. Porque se ele comesse aquela árvore da vida, do fruto da árvore da vida, a gente não estaria tendo aula aqui agora. Porque ele morreria eternamente. Viveria eternamente em pecado, desculpe. Mas Deus fechou o caminho, ele não pode comer. Agora em Apocalipse a gente vai comer. Ó. Que mais? A gente vê a graça de Deus lá na Arca de Noé. Você acha que Deus mandou ele fazer aquela arca com 3 andares, com mais de 120 metros de comprimento, 3 andares, para carregar animais? Você acha que era para isso que Deus mandou ele fazer aquela arca? Era para o povo? Era para carregar o povo. Tem no livro do Senhor, isso aí. Tem? Tem mesmo. Você está lendo, né? Que bom. Viu? Então, não é. Eu acredito que seja para isso. Né? Não, pastor, mas por que botou animal? Botou porque ninguém quis ir. Ninguém se arrependeu. 100 anos pregando, irmão. O apóstolo Pedro vai falar, vai chamar Noé do pregoeiro. Ele era o pregoeiro. Quando Jesus morre e desce aos lugares profundos para pregar os espíritos em prisão, ele foi pregar para aquela rapaziada da época de Noé, para dizer assim, vocês estão condenados, eu sou aquela arca que Noé estava pregando, vocês não aceitaram, sou eu.
Vocês estão condenados e eu vim aqui dizer para vocês, eu sou. Ele não foi pregar para serem salvos, eles já estavam condenados. Não tá essa passagem? Pedro, né? Pedro. Acho que segunda Pedro, parece. Vai anotando aí, mano. Vai anotando as heresias aí. Eu sou ruim de guardar os versículos. Eu sei o nome da rua, mas não sei o número, né? É porque não confiar só na mente é complicado. Não, é complicado. Você tem razão. Mas foi até bom você falar. Deixa eu botar aqui. Não, é certo. Tem que falar isso mesmo. Você está fazendo uma coisa certa. Tem que ser beriano, né? Hoje em dia o negócio está difícil, irmão. Não acredita em tudo, não. Aqui, ó. Noé. Vou botar aqui Noé. Pregoeiro. Tá sem internet, né? Vou botar um aqui, peraí. Segunda Pedro 2,5. Obrigado. Vamos ler agora para nós aí. Lê até o 4, vamos ver se do 4 dá para... Deixa eu ver aqui o 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, esse aqui é o 4, agora o 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Aqui já é outra coisa. Então, tá vendo? Ele era o pregoeiro. Aqui é que fala do pregoeiro. Vamos ver outra coisa aqui que eu falei aqui. Vamos confirmar o que eu falei. Que é, pregou aos espíritos em prisão. Pregou aos espíritos em prisão. Já apareceu aqui. É 1 Pedro 3,19 agora, tá? Vamos ver aqui. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, isto é, representada pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas a remoção de uma boa consciência diante de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus foi pregar para aquela rapaziada. Viu aí? Muito bom. E está lá em Efésios 4,8 também? Aí leia 4,8 é o... Cativeiro. Levou cativeiro. Mas aí quando Jesus morreu, ele transferiu o Hades, o seio de Abraão, para o paraíso, né? Aí já é outra coisa, não tem nada a ver com isso aí. Irmão, posso fazer uma pergunta aqui? Faça, meu querido. Rapidinho, eu estava lendo um texto há um pouquinho antes de vir e eu bati a cabeça e não consegui ter interpretação por causa do versículo em si. Está em Apocalipse 20, versículo 14, que diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual seria a interpretação desse versículo? A morte e o inferno são espíritos. Elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. No lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno. O inferno, que a gente fala, quem morre sem Jesus vai para o inferno. O inferno não é o lugar definitivo. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno é um lugar intermediário, a gente chama de Hades. Infernos é uma palavra em latim. Hades é o mesmo lugar com o nome grego e Seol é o mesmo lugar com o nome hebraico. Então quando você está lendo no Antigo Testamento e fala Seol ou Sheol, é o Hades ou o inferno. Mas quando Jesus voltar, essas pessoas que estão no momento, intermediariamente ali, os que morreram sem Cristo, porque os que morreram em Cristo, depois que Cristo morreu, elas foram levadas para o paraíso. Esse lugar é um lugar só, tá? As pessoas que morreram em Cristo estavam de cá, aí tinha um abismo, e do lado de cá era o lugar dos perdidos. Então, até lá em Lucas 16, né, que fala lá do rico e Lázaro, o rico e Lázaro, ali ele está falando exatamente, o Hades é um lugar só.
Só que de um lado tá as pessoas que morrem em Cristo, ou morriam em Cristo, ainda não tinha morrido, ressuscitado, mas as que morriam na fé em Deus, né? Aí tinha um abismo que separava os outros que morriam sem salvação. Quando Jesus morreu, o que ele fez? Ele pegou esse pessoal que estava aqui, chamado Seio de Abraão, que estava no Hades, estava embaixo também, e levou, aí se cumpre lá Efésios 4 e 8, levou cativo o cativeiro. Porque quando um general ele conquistava uma cidade, ele pegava todas as pessoas, principalmente os homens, e levava cativo para trabalhar de escravo. E o apóstolo Paulo usa essa mesma terminologia para dizer que assim como os generais faziam quando conquistavam, Jesus também, ele conquistou, mas não para ser escravo. Nós somos a herança do Senhor, então nós somos cativeiros da graça do Senhor. Então ele pegou e nos levou para o paraíso. Então esse texto que você está lendo aí está falando exatamente do juízo final. A morte, que é um espírito, e o inferno, que era um lugar, foram lançados no lago de fogo e enxofre. E aí vai começar a segunda morte. Para quem? Para quem estava nesse lugar, porque eles vão ser ressuscitados e vão para o juízo final. Por que segunda morte? A primeira morte é a morte física. O crente passa pela morte física, pode passar. Sim. Mas pela segunda não. O ímpio ele passa pela morte física e passa pela segunda morte, porque é a morte sem salvação. Então segunda morte é a morte espiritual. O crente não vai morrer a segunda morte, porque todo crente ele é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que João vai falar, aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E a Bíblia fala também que quando Jesus vier buscar a igreja, os mortos ressuscitarão e após isso virá o arrebatamento. Aí a igreja, da nossa visão né? Porque tem a visão pré, meso e pós-tribulacionista, né? A nossa visão que é pré, é isso aí. E a morte aqui está se referindo ao que as pessoas mortas? A morte e o inferno. Não, a morte é um espírito que é um espírito a morte. Você nunca ouviu falar espírito de morte? Sim, espírito da morte. Então, quando a pessoa morre, é um espírito a morte. É porque te leva para um lugar que você sai de si, só fica casca, vai ser decomposto. A morte é algo que te separa de Deus. E Jesus teve que passar por isso. Sim. O Jesus homem morreu, do Deus não. Jesus era homem e Deus, certo? Não me pergunte como aconteceu, mas quando Jesus homem morreu, Deus não pode morrer. Mas o Jesus Cristo, o homem, a carne não se decompôs. Por quê? Porque ele foi vivificado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus ele é o primogênito, não, é a primícia. Jesus é a primícia dos que dormem. O que é a primícia dos que dormem? Tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com a gente. Por isso nós vamos ter o corpo transformado. Viu que Jesus depois, aqueles 40 dias que ele ficou aparecendo, ele atravessava a parede, esse mesmo corpo ele comia pão, comia peixe. O Tomé tocou, ele falou, bota a mão aqui. Fantasma não tem nem carne nem osso. Ele queria botar a mão no buraco que fizeram nele aqui. Dá a mão aqui, você não queria botar a mão? Não, senhor, dá a mão, agora vai botar. Ele botou. Ele fez assim. Mas é um corpo que atravessa a parede. E aí? Porque carne e sangue, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, não pode herdar o reino do céu. Esse corpo aqui, porque nós vivemos, é um corpo pecaminoso. Entendeu? Por isso que nós temos que ser transformados. É necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que é a carne, né? Corruptibilidade no sentido de estragar, né? E é necessário que aquilo que é mortal, que é a alma, se revista da imortalidade. E quem é que nos reveste da imortalidade? O Espírito Santo de Deus. Por isso que o crente não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O ímpio vai. O pastor, e alguém consegue ver esse espírito da morte? Alguém tem a possibilidade? Eu já vi um vídeo na internet das pessoas que estavam morrendo, elas fazem assim, elas vêm. Pergunta para enfermeiro que trabalha em lugar da UTI para você ver só. Todos eles têm uma experiência. Um crente morrendo e um ímpio morrendo. Um crente quando está morrendo, uma irmãzinha que ela estava cega, ela ficou uma doença braba lá, ela ficou cega, surda. Aí os irmãos foram lá orar por ela. Tadinha, estava na UTI, estava terminando. Do nada, os irmãos estavam ali lá. Gente, peraí, vocês estão ouvindo?
A irmã estava cega e surda, mano. Olha lá, ele está vindo. Aí ela levantou os bracinhos assim, foi. Por outro lado, tem aquele, tira esse fogo daqui. Ai, foi. Quando é rebelde, só vê a foicinha nas Eu prefiro o primeiro, eu não quero o segundo não, mano. Quem dera fosse só foicinha. Tem espírito de morte sim, mano. Tem espírito de morte, né? Lá em Êxodo, quando matou todos os primogênitos lá, na verdade foi o espírito da morte. Meu aluno, rapaz. Anjo da morte, né? Ele foi o anjo da morte, não foi o espírito da morte, ele foi o anjo da morte. Foi o anjo que Deus falou assim, vai lá e passa o cerol. Não tiver sangue na porta. Me lembrou mais uma coisa. Quem é que podia ficar dentro da porta lá, da casa? Vamos supor que aqui fosse a casa. Ia passar hoje à noite, o Moisés falou, vai passar hoje, passa o sangue em volta da porta. Aí, quem é que poderia estar dentro da casa? Primogênito? Hã? Não, ia morrer o primogênito. Ia morrer o primogênito. Mas quem tivesse do lado de fora da casa ia morrer, mano. Mas quem é que estava autorizado a ficar pelo lado de dentro da casa? Não, aí que tá, era qualquer um. Olha isso, não é graça. Não era só para judeu. Era que muitos egípcios falaram assim, rapaz, aconteceu esse monte de milagre aqui, passa o sangue em volta da porta. Não morreram. A Raabe não estava nisso aí, não estava? A Raabe não. Mas a senhora já pegou a Bíblia e fez assim. Não, a Raabe é lá na frente. É lá no Josué. Já viajei. Viajou de foguete, né? Não, mas é importante, a irmã tá isso aí, o cérebro tá ali. Mas bom, viu aí? Mas, e tem crente que não gosta de ler Bíblia, né, rapaz? Mas não é bonito, né? Olha como é que as coisas se encaixam, né? Mas não tá certo, mas isso aí, continua participando aí. Então só para falar que é mais uma demonstração da graça, que qualquer um que tivesse pelo lado de dentro seria salvo. Então a graça está na igreja, tá em todo o tempo, irmãos, até na lei, a graça está acompanhando. Você quer outra que é a graça? Moisés, ninguém podia falar com Deus. Alguém podia falar com Deus? Não. Você tinha que cometer esse pecado, você tinha que levar o bichinho lá, ou um cabrito, ou uma pomba, se não tivesse dinheiro. A bichinha morrer por você e tal. Era a maneira que você falava com Deus, você não falava nada, você morria no teu lugar. Moisés não, ele falava assim, mulher, vou lá falar com Deus. Ele tinha uma barraquinha, ele saía do acampamento. Olha, ele está saindo de uma dimensão, não era? Você sabe que tinha um arraial, não era? Não tinha um arraial? Sim. O arraial era o lugar onde eles acampavam. Ficavam as tribos aqui, uma aqui e aqui no meio os levitas. Aí Moisés estava com a mulher dele aqui, os levitas, ele era levita, né? Mulher, vou falar com Deus. Aí ele pegava, saía do arraial, armava a barraquinha dele aqui, a glória do Senhor caía aqui, irmão. E o pessoal ficava, ele está falando com Deus. Ele saía da esfera da lei e vinha falar com Deus a hora que ele quisesse. Isso não é graça, irmão. E não morria. Mais uma aqui. Até toda hora vai lembrando aí. Então já falamos, é o Elion, é o Olam, que é o Deus eterno. Adonai é bonito, né? A Bíblia usa muito Adonai. O judeu, quando ele vai falar, ele está lendo o texto bíblico, ele não fica repetindo a palavra Jeová, ele não lê, porque ele não toma o nome de Deus em vão. Só que eles interpretam de forma errada esse não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque tomar o nome de Deus em vão, o significado é você, exemplo, eu dizer que sou crente e viver como um cara que não é. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É dar mau testemunho. Não é falar o nome de Deus, Senhor, Jesus e tal. Não é esse o significado, tá? Mas o judeu não vai falar o nome de Deus, o Jeová, né? Então, todas as vezes que ele está lendo a Bíblia e aparece lá e disse Jeová, ele não vai ler e disse Jeová. Ou ele vai dizer, e disse Adonai, ou e disse Elohim, ou e disse Hashem. Hashem significa o nome. Ha é um artigo, né? Artigo definido, é o. E Shem é nome. Tanto é que Shemuel,
Samuel. Samuel é o nome de Deus, né? Aquele que Deus chamou, alguma coisa do tipo. Então, Hashem é um dos nomes que eles vão chamar. Então, Adonai também. Adonai é meu Senhor, né? Senhor. Esse nome significa Senhor, Mestre, Possuidor. Ele enfatiza a superioridade de Deus de Israel sobre outros deuses. Moisés descreve, pois, o Senhor, vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Aí vem o Yahvé, que é o Javé, né? Javé, deixa eu botar aqui para vocês, isso aqui é interessante, né? O nome Javé, ele vem desse nomezinho aqui, hebraico, ó. Isso aqui são as letrinhas hebraicas, né? O Espírito Santo, a interpretação. Não, vou interpretar para você, rapaz. Então, esse aqui é o tetragrama, né? Essa letrinha aqui tem som de I, essa aqui tem som de H, essa aqui tem som de V, e essa aqui é a mesma letra, tem som de R. Então, quando eles estão lendo a Bíblia, ele lê daqui para lá, tá? Por isso que você não está entendendo, você está lendo daqui para lá. É daqui para lá que lê. Agora você vai conseguir, ó. Então vai ficar. Ó, eu vou até botar aqui, isso aqui é I, isso aqui é som de H, esse aqui é som de V ou W, e esse aqui é som de H. Como é que você leria isso aqui na nossa língua? Irvá, né? Irvé. Então, não, seria mais ou menos assim. Mas seria seria mais ou menos Yahvé ou Jeová. A gente não sabe a pronúncia, eles não vão dizer para você. Isso aqui é o tetragrama. Agora, olha que mistério isso aqui, mano, que legal. Quando Jesus morreu na cruz, o que o Pilatos mandou fazer? Ele mandou botar uma plaquinha, não mandou? Escrito o quê? Jesus Nazareno, rei dos judeus, não foi? Então, estava escrito, é que não vou escrever tudo aqui, mas esse izinho aqui, ó, olha como é que encaixa. Jesus se escreve assim, ó, essa mesma letrinha, seria assim, I, mais ou menos, I, Yeshua, vai ficar Yeshua, começa com essa letra, Yeshua. Nazareno vai ficar Hananosri, que começa com essa letra. Vomelek, que significa o rei. Hayudim, que começa com H também. Hayudim. Ó, e essa aqui tem som de E, tá? É de Yeshua. Esse aqui tem som de H. Nosri. Esse aqui tem som de V. V com U, Me, Le. Esse aqui tem som de H, Hayudim. Então, dá exatamente Jesus Nazareno, rei dos judeus. Você pegar as iniciais de Jesus Nazareno, rei dos judeus, o que Pilatos mandou botar na cruz lá, dá exatamente as iniciais Jeová. Que coincidência, né? Foi sem querer isso, não foi? Não, foi não. Foi não. Então, isso aqui é um mistério. Então, tudo vem desse chamado tetragrama aqui, ó. Porque são 4 letras, né? Jeová. Então, esse é o nome principal, Deus Criador, né? Deus Todo-Poderoso. Tem também a palavra Theos. A nossa matéria é teontologia. Theo, Deus. Ontos vem de ente, né? Ontologia é o estudo dos entes, né? Do ser. Então nós estamos estudando exatamente aqui o estudo do ser de Deus, que é teontologia. A palavra Theos significa Deus no grego.
Então, é um nome pela qual Deus é chamado também no Novo Testamento. Também é chamado de Kyrios. Kyrios. Em grego se escreve assim, ó. Kyrios. Kyrios. O U não se fala Curios. O U você tem que falar Kyrios. É sério. Kyrios. Kyrios é Senhor. O grego, tá? Ali é hebraico. Acho que até na lembrar que você deu na passada lá, pode ser também do respiro, né? Não deu, você falou. É bem lembrado. Não, isso eu ouvi na internet, eu achei interessante. Isso não está na Bíblia não, tá? Agora, Eu vi, isso não está na Bíblia. Por que esse U tem um som de... É por causa daquele tracinho em cima? Aqui? Sim. Essa letra... Ah, você não fez grego comigo? Não, só foi hebraico. Ah, é porque a letra... Essa letra aqui no hebraico, essa letra no grego, desculpa. Essa aqui é a letra Y. Y. Não é U. Não tem U no grego. É Y, ela tem som de U. Então toda vez que você lê essa letra, tem que ler U. Kyrios. E quando ela se junta com ômega, com ômicron, né? Por exemplo, aqui, ó. Você escrever aqui, ó. Essa aqui é I, tem som de I mesmo. Essa aqui é a letra eta, tem som de E. Sigma tem som de S. Ó, o ômicron e o... Olha de novo aqui, ó. É o Y. Aqui está escrito Jesus. Então, quando se junta essa letrinha com essa, não vou ler U, vou ler U. Porque tem o O com U, é igual a U. Então, Jesus. Jesus é Jesus, no grego. Essa letrinha é a letrinha Y. Então, quando tiver em outra palavra, é U. Aí tem a palavra Kyrios, que é Senhor, né? Atribuído ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que são senhores, né? Depois do nome Theos, que aparece constantemente no Novo Testamento, Kyrios, Senhor, é o nome de maior importância no Novo Testamento. Essa expressão está relacionada com aquele que legalmente possui poder. Tem outra palavra também que aparece no Novo Testamento, que é Pater. Pater. Pater é mole, né? O que é Pater? Pater é pai, né? Pater. Patriarcal vem de pater, pater. Pater é pai, papai, né? Então esses aí são os nomes de Deus. Vamos falar agora sobre, pelo tempo que nos sobra, para encerrar essa matéria, nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Você sabe, nós falamos na primeira aula, a gente quando está falando de Deus, nós temos que considerar duas situações. A questão do Deus transcendente, né, que eu falei para vocês. O que é transcendência? Transcendente é aquilo que está além daquilo que eu possa ver, daquilo que eu possa tocar, daquilo que eu possa... Está para além das minhas sensações, né? Eu não vejo, eu não cheiro, eu não toco, eu não escuto. Então, transcendente é aquilo que eu não tenho acesso. Mas de que maneira que esse Deus que a gente não vê, que a gente não toca, que a gente não ouve de certa forma, né, que Deus fala, vamos entender assim, né, falando de transcendência, de que maneira esse Deus ele se torna imanente? Então, de que maneira esse Deus que a gente não vê, ele se torna um Deus que a gente vê? Através dos milagres, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus que está em nós, a gente sente a presença de Deus, tá? Então aí ele se torna imanente. Agora, qual foi a maior revelação de imanência de Deus? Está em quem? Jesus. Que agora eu posso abraçar Jesus, né? Jesus é um ser humano, irmãos. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então agora esse Jesus que foi, eu falei para vocês aqui, que ele morreu, ressuscitou, e ele agora está em corpo glorificado. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver, não vamos ver um Jesus gigante, nós vamos ver um Jesus homem. Você vai abraçar, Jesus, você que é Jesus, e aí, rapaz, como é que tá? Aperta aí, pode apertar, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu vou tocar, igual o João falou, que assim como ele tocou quando andou com Jesus, nós não vamos tocar. Tomé tocou em Jesus depois de ressuscitar. É um corpo. Então, é um Deus homem agora.
Porque Jesus não é um homem-deus, né? Ele sempre foi um Deus-homem. Não é um homem que virou Deus. Isso está errado, tá? Não é esse entendimento. Jesus é um Deus que se fez carne. Ele sempre existiu. Jesus é eterno. Você sabe a diferença de eternidade e infinitude, né? Eu não sou eterno, nem você. Isso é um atributo de Deus. Nós vamos falar sobre atributos incomunicáveis. Então são qualidades de Deus que Ele não comunica comigo. Eu não sou eterno. Peraí, Tarato, mas eu não tenho uma vida eterna? Eu tenho vida eterna, mas eu não sou eterno. O que significa ser eterno? Quem pode me ajudar? Por que Deus é eterno? Porque não morrer. Ele não tem começo nem fim. O que você falou? Por não morrer. Mas seria muito. Por não morrer. Não, tá certo. Por não ter fim e por não ter início, né? Então ele é eterno. Aí o camarada fala assim, mas eu também não vou morrer mais. A Bíblia diz que eu tenho a vida eterna, então eu sou eterno. Não, você não é eterno. Eu sou imortal, porque um dia eu nasci. Porque a eternidade é uma linha que não tem fim para trás e uma linha que não tem fim para frente. Concorda? É uma linha lá, não tem início, vem de lá. Aí nesse meio dessa linha eu nasci. Nasci. Então essa linha já estava vindo de algum lugar. Agora eu aceitei Jesus, eu vou continuar com essa linha para frente. Mas para trás não, eu não existia. Concorda? Então eu sou imortal. Porque eu tenho a vida eterna. Não é porque eu tenho a vida eterna que eu sou eterno. Tudo bem, você quer ter uma visão assim, não, pastor, eu sou eterno porque eu não vou morrer mais. Tudo bem, você tem uma vida eterna para frente, mas você é imortal, porque você não é eterno. Um dia você teve princípio. Teve um início, né? Só tem um que é eterno, é o Pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, ela é eterna. Agora nós somos imortais. Os anjos também são imortais, porque os anjos foram criados. Tudo que Deus criou é imortal, entre aspas, o anjo e o homem. E tem anjo que já está condenado e vai sofrer eternamente, como tem seres humanos que vão sofrer eternamente. O Daniel fala isso lá. Naquele dia, uns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Então, o ímpio também vai ter uma eternidade de sofrimento. Você já pensou, meu? O negócio é sério. Não é que vai ficar sofrer 3 minutos ali, como diz o Adventista, que vai ter aniquilação, né? Não, vai sofrer eternamente. E se acontecer, eu não acredito que Lucas capítulo 16 seja parábola aquilo lá. Para mim aquilo ali não é parábola. Porque parábola geralmente não tem nome os personagens. Ali tem o rico e o Lázaro. Para que Jesus ia dar nome a Lázaro? Não tinha motivo. Eu vejo que aquilo é um fato que aconteceu mesmo. E olha só, você em nenhum momento você percebe que nas falas ali, Lázaro não fala nada. Você ouve Lázaro falar alguma coisa ali? Não, Lázaro não fala. Mas o rico vê o Lázaro, o rico está sentindo dor, está sentindo sede, está sentindo tormento, está vendo o pai Abraão e está vendo que Lázaro está de boa lá. Mas o Lázaro com certeza não fala nada, porque não está vendo, não sabe nem o que está acontecendo do outro lado. Então, é mais uma coisa para a gente ficar desperto, embora não seja uma doutrina enfática da Bíblia, mas a gente pode pensar, não é pecado pensar. Dá a entender que quem morrer sem Cristo, além de estar sofrendo, vai estar vendo aqueles que não negaram a Jesus, que aceitaram a Jesus como Salvador, estão na bênção. Você já pensou que sofrimento? E a voz da consciência eternamente falando assim, por que você negou a Cristo? Por que você me negou? Por que me rejeitaste? O Espírito Santo, Deus clamando ali no coração, né? Mas aí já é tarde demais. Então Deus tem alguns atributos incomunicáveis. O primeiro dele é a eternidade, né? Deus não vai compartilhar conosco a eternidade dele, Ele nos dá a vida eterna. Outra coisa que Deus não compartilha com a gente é a sua existência autônoma e independente. Nós não conseguimos viver independente de Deus, irmão. O Santo Agostinho diz que a nossa alma só se complementa em Deus. Deus não tem como homem viver sem Deus.
Então, mas Deus sim, Ele é autoexistente, Jesus é autoexistente, o Espírito Santo de Deus é autoexistente. Né? Então, diferente das suas criaturas, Deus é um ser totalmente independente. Tá? Outra coisa que Deus não compartilha conosco, Deus é imutável. Nós podemos ser infiéis, a Bíblia diz, mas o Senhor continua fiel. Já pensou? Você faz um propósito com Deus, 1º de janeiro, está lá na igreja, aleluia, Pai, a partir desse ano. Esse ano, papai, eita, que eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa o dia 2, ele já está dentro de 3 capítulos. Eu falei, papai, o dia 3, mais 3 capítulos, 4, mais 3 capítulos. Aí chega no dia 5, ai, papai, tu sabe. Mas ficou 2 horas lá no TikTok, né? Tá lá, né? Então, a gente consegue fazer, a gente tem que colocar prioridade na nossa vida. A gente tem que fazer o que é prioridade. Estou julgando ninguém aqui, não sei da vida de ninguém, né? Mas tem uma prioridadezinha não, na total tem que ser de Deus, né? Então, a doutrina da imutabilidade de Deus é da mais alta importância para a religião, né? A religião no sentido aí sociológico da coisa. O contraste entre ser e vir a ser assinala a diferença entre o Criador e a criatura. Uma vez que Deus é imutável, podemos afirmar com base nas Escrituras que seus propósitos também são imutáveis. Quem é de nós aqui que não tem uma promessa de Deus? Todos nós temos. E você for fiel, o Senhor vai fazer cumprir essa promessa na tua vida na hora que você menos esperar. Eita, que recebe essa palavra aí que hoje eu recebi uma benção aí, né? Não esperava e eu vi de certa forma promessa. Eu estou com 61 anos, mas essa promessa eu escutei quando eu tinha uns 22. Você tem quantos anos? 18? Mas você já tem promessa também, não tem? Então, olha aí. É que a minha promessa veio depois, porque eu estava no mundão, minha filha. Eu perdi a benção. Mas depois ainda deu tempo de consertar, né? Então, irmãos, o Senhor é fiel. Ele é fiel. A gente não vale nada, mas Ele é fiel. Mas a imutabilidade dele Ele não compartilha conosco. A eternidade e infinitude, né? Falei que Ele não vai compartilhar conosco. Outra coisa que Deus não compartilha conosco, onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não consigo. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Ou eu estou aqui ou eu estou em outro lugar. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o Senhor não. O Senhor está em todos os lugares. Lembra lá com Natanael? Ele falou assim, isso aqui é um menino que tem valor, esse menino aí. Eis aí um verdadeiro israelita. Hã? Fala pra fora. Fala. Não sei porque faz eco. Fala mais alto um pouquinho. Ele falou que não tinha falsidade. Não, então, mas eu quero dizer o seguinte, porque Jesus ele é onipresente, né? Aí ele falou assim, como é que você sabe? Ele falou, porque eu te vi sentado lá debaixo da figueira. Ele falou assim, mas onde você me viu sentado? Então, irmão, antes de você fazer alguma coisa, ele já te viu lá debaixo da figueira, né? Assim, não, já... Antes de você chegar aqui, eu já sabia quem você era. Então, nada foge do controle dele, né? O atributo da onipresença de Deus revela que Ele está presente em todos os lugares. Tá bom? Outra coisa que Ele não compartilha conosco é a unidade. Deus não está dividido em partes. Quando a gente fala em Deus, irmãos, a gente está falando da Trindade, né? Ou divindade. Nós estamos tendo essas revistas da escola, esses assuntos da escola dominical que estão sendo bem interessantes, né? Que está apresentando Jesus como homem, Jesus como Deus, o verbo de Deus, né? E a próxima lição vai ser mais filosófica ainda, que vai ser Jesus, o verbo de Deus. Eita, então eu quero ver o que vai acontecer, né? Vai ser boa. Você vai dar aula? Não, eu dou aula na minha igreja lá, né? Quando é na minha escala, né? Mas eu tenho que estar em todas as aulas, né? Eu sou o coordenador. Não, mas é assunto importante, são assuntos que não são tratados. O aluno tem que entender por que Deus... Mas são, irmãos, são assuntos complicados esses aí na teologia. Falar de trindade, como é que pode?
um Deus com 3 pessoas é complicado. Aí o camarada ouve o testemunho de Jeová, vai lá pro TikTok, ouve um monte de besteira. O Deus dos crentes aí é um Deus que tem 3 cabeças, 6 braços, 6 pernas. Nada a ver, mano. Lembra daquele seminário que eu fui lá em Camboriú? Aí eu tava naquela praça ali, tava passeando, né, conhecendo ali. Aí teve não sei o que do reino lá. Testemunho de Jeová. Mas é de outro, ele falou lá, tabernáculo, não sei o que, alguma coisa assim, entendeu? Não, os irmãos, as coisas, não? Ele falou em tabernáculo, alguma coisa, igreja, tabernáculo. Aí ele falou da Trindade, né? O que ele falou? Aí ele falou esse negócio aí eu sentei ele. Esses negócios aí o quê? Disse que não cria na Trindade, né? Que não cria? Aí eu disse, vem pra cá, vem. Aí nós sentamos na praça lá, né? Você discutiu com ele lá? Não discuti. Discutiu no sentido de falar com ele? Sim, abri a Bíblia lá, ele citou umas coisas também. Mas ele tava o quê, pregando lá? Não, ele tava lá tomando sorvete. Aí de repente eu tava passando do outro lado e vem cá. Ele disse, né? Ele te chamou? Ele me chamou, entendeu? Aí ele queria debater, né? Fazer uma questão. Nada assim. Aí eu peguei o WhatsApp dele e mandei umas coisas pra ele lá já. Ele tá mais ou menos. Aí agora eu tô aprendendo pra passar, né? Mas você tá aprendendo, mas que Deus é Trindade, né? Sim, daí eu já sei. Tá. O Pai foi expulsando. Aí nós ficamos conversando, né? Porque tem o entendimento do unicista. O unicista acredita, não, uma hora o Pai é o Pai, aí esse mesmo Pai agora ele fala é o Espírito, e o mesmo Pai que era o Espírito agora também, quando ele fala que é o Filho, ele é o Filho. Não, tá errado isso, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Como é que pode? Jesus está dentro do rio sendo batizado, aí uma voz do céu, eis, esse aí é meu Filho amado em quem me comprou. Como é que pode ser a mesma pessoa? E aí vem o Espírito em forma de pomba sobre ele. É outro ser. O Espírito Santo de Deus não é uma pomba, tá? Aquilo é uma figura. Veio sobre ele, né? O que levantou a mão? Fala. Pastor, não sei se vocês viram aquele cantor da Voz da Verdade. Ele nega a Trindade. Eles são ele mesmo. Ele disse que o Pai de Jesus não é o Deus que é o Deus Jeová. Ele disse que é o Espírito Santo que é o Pai de Jesus. Na visão dele, né? Mas aquele cara foi se corrompendo. Acredito que no começo ele não tinha essa visão, não. Mas agora ele nega a Trindade. Ele fez lá o debate com o outro lá, o pregador lá. César de Andrade, né? Eles são, a Voz da Verdade, inclusive, teve umas 4 lições para trás aí que a Assembleia de Deus se reuniu lá, que é proibir tocar essas músicas dele na igreja, né? Porque se ele está falando, mas pastor, mas está dizendo que por toda a minha vida, né? Vai falar de Jesus, mas veja bem, se ele está falando de Jesus naquela letra da música dele, da Voz da Verdade, eles são unicistas, o Jesus que ele está falando não é o Jesus nosso, é outro Jesus. Porque não é o Jesus que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o Filho que a gente crê. É outra coisa. Tá? É bem radical proibir a música na igreja, né? Mas é melhor não tocar, né? Porque aí de repente o camarada fica empolgado com aquilo ali, vou fazer uma visitinha na igreja da Voz da Verdade, pronto, aí já era. Mas ele se empolgou também, ele disse, não existe pai, não existe filho, não existe nada, ele disse lá no podcast. Não sei se vocês viram. Ele falou assim, não existe pai, então, não diz que é um só. Filho. Ele falou. Entendeu? Então se o Pai é o Filho e é o Espírito Santo, quem morreu na cruz foi quem? Eita, no caso aí o Espírito Santo, ele quer dizer. Não, Ele diz que é o Espírito Santo que morreu na cruz. Ele diz que o Pai é tudo. O Pai é o Filho, o Pai é o Espírito Santo. A figura central é o Pai. Então, se o Pai é o Espírito Santo e o Pai é o Filho, na visão deles, isso é heresia, tá, irmão? Não estou afirmando isso, não. Estou dizendo que eles dizem lá. Quem morreu na cruz, então, foi o Pai. Foi o Pai que ele fala. E tem uma heresia, isso do princípio da igreja, lá no primeiro século, que era chamada de paterpassionismo. Era um pessoal que acreditava exatamente que era o Pai, que uma hora era o Pai, outra era o Filho, outra era o Espírito Santo. Então quem morreu na cruz foi o Pai, não foi o Filho. Tá, e quem ressuscitou o Pai então? Pronto, e agora? Já se perdeu. Você está entendendo? Não tem sustentação essa crença aí. É uma heresia, tá, irmãos? Quem levantou a mão de novo aí? Fala, chefe. Não, eu de novo não, primeira vez. Não, levantou de novo atrás. O pessoal da trás aí tá bem animado aí.
Eu nunca vi ninguém ensinando sobre um pregador unicista. Unicista? Um pregador ali, ele pode pregar em muitas igrejas, no Velho Testamento, e muitas pessoas não vão conseguir decifrar se ele é unicista ou não. Dependendo da fala, não dá para saber mesmo não. E ele vai lá, uma coisa sutil mesmo. Prega sobre Elias, vai falar só de Deus e acabou. Isso. Né? Igual o judeu não acredita em Pai, Filho e Espírito Santo. E a maioria dos crentes pentecostal vão ficar ali em conhecimento da palavra, mas não sabe quem está pregando. Pode ser sutilmente, pode sim. Eu conheço muitos pregadores. Mas você tem que ficar prestando atenção, porque uma hora ele vai se entregar, né? Uma hora não, porque ele vai ter que falar a manifestação, ele vai ter que dar uma explicação de alguma coisa. Não, porque se é o mesmo Deus, e vamos supor, aí o Espírito Santo de Deus veio sobre Elias. Tá, mas peraí, então aí ele vai ter que falar, então agora o Senhor em forma de Espírito vem. Opa, já começou a tocar alarme. É igual o Akiva lá, né? Yosef Akiva, o judeu lá. Né? O judeu fake. Aquilo ali é um maior herege que te passou por aí, né? Aquele camarada lá. Mas amém, né? Deixa pra lá. Agora, eu falei de atributos incomunicáveis de Deus, que ele não vai comunicar com a gente. Então, só para lembrar: eternidade, imutabilidade, a gente muda, né, infelizmente. Que mais? Onipresença, onisciência, onipotência. Deus pode todas as coisas. Eu não posso todas as coisas. Mas tem algumas coisas que Deus comunica com a gente, sim. O que é que Deus comunica com a gente? Vamos dizer que são atributos comunicáveis de Deus, né? Primeiro nós temos os atributos intelectuais. Se quiser escrever aí, os conhecimentos de Deus, isso aí são atributos intelectuais. Ele pode passar para nós. Nós não estamos estudando a Bíblia aqui? São atributos intelectuais. A gente tem um entendimento que outros não vão ter, porque a gente está estudando. E o Espírito Santo de Deus nos faz entender. Sabedoria de Deus. E o Tiago lá fala: alguém quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, indistintamente. Então é só pedir. Nossa, eu queria sabedoria para entender melhor a tua palavra. Rapaz, se tem gente que pede uma casa para Deus, Deus dá. Pede um carro, Deus dá. Ainda mais se você vai pedir sabedoria para usar na obra dele, você acha que não vai dar? Claro que dá. Só que nada é de graça, né, irmãos? Não existe almoço grátis. Já ouviu falar isso aí? Você vai ter que fazer a sua parte, estudar. Deus vai dar sabedoria? Vai. Mas sabedoria para quê? Eu não leio Bíblia, eu não estudo a Bíblia, não tenho tempo para separar para estudar as coisas de Deus. Como é que Deus vai dar os flashes assim para a gente das coisas? Aí você prega lá alguma coisa, Deus por misericórdia e graça, não é nada nosso, uma coisa já foi falado, mas você vê com uma outra perspectiva. Aí o pessoal: rapaz, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, que coisa tremenda, né? Como é que você consegue receber essas coisas? Mas estudando. O preço tem que pagar. Irmãos, teve mensagem que eu levei 3 meses para fazer. Uma mensagem. Eu não tenho essa capacidade da Brena, por exemplo, assim. Não tenho. Tem que estudar. O Evandro. De você, assim, não sei se você não tem. Né? Agora tem mensagem que já teve mensagem que eu estava tomando banho e a mensagem veio assim, Aí eu saí do banheiro, fui no papel. Você não esquece, né? Veio com tópico, subtópico e tudo. É graça, é Deus. Às vezes chama você para pregar numa festividade, não vem. Já aconteceu com você? Você quer pregar uma coisa, não tem assunto, meu Deus do céu, a Bíblia é tão grande, não vem assunto, o que eu vou fazer? Aí daqui a pouco você vai cavando, vai vindo, as coisas começam a fluir. Deus tem me acordado de madrugada, aí com versículo na mente. Aí eu vou lá e... Vai lá o quê? Volta a dormir ou volta? Não, vou ler a Bíblia. Toda vez 2 horas, 1 hora e pouco por aí, mais ou menos. Acorda. Aí só que eu não anoto, eu só leio a Bíblia. Aí eu deixa um bloquinho do lado ali. Já tem uma mesa lá tudo. É? Certinho. Bom, bênção. Seu livro tá lá, olha. Vai longe esse menino aí. Então, atributos intelectuais: conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, a veracidade de Deus. Para a gente estudar a Bíblia, irmãos, nós temos que ter 2 premissas básicas, né? Primeiro, crer que Deus existe. A segunda, eu falei logo na primeira aula aqui, crer que Deus existe. A segunda é
crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu não crer nisso, é melhor nem começar, porque se eu não crer que Deus existe e não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vai plantar batata que você ganha mais, né? Não, se eu ver, não, claro, nós temos as dificuldades de crer às vezes, né? Porque não é, o camarada chegou agora na igreja, já tem aquela fé de um antigão lá, né? Não é isso. Mas ele tem o desejo de conhecer a Deus. E o pouquinho que ele já conheceu de Deus, novo convertido é assim, né? O pouquinho que ele já conheceu, ele já quer estar na igreja todo domingo. E a gente tem que incentivar isso, porque do jeito que começou, apaga, né? Novo convertido é assim. Então a gente tem que chegar e cultivar esse sentido no coração dele. Pegar e adotar ele. E aí, rapaz, como é que tá firme aí? Por que você não veio domingo passado? Não, tô de olho em você, hein? Bora aí, vamos aí. Chega. Isso é bom, irmão. Ele vai, ele tá preocupado comigo, né? Isso tem que acontecer. Porque às vezes o menino aceita Jesus no domingo e é igual uma criança que nasce e é jogada na rua. É igual a mulher que dá a luz e não tem assistência, não dá alimento. O que vai acontecer com a criança recém-nascida? Vai morrer, e novo convertido é igual. Então a gente tem que pegar, onde é que você estava, rapaz? Não, vem cá comigo, bora lá, vamos comer um hambúrguer junto. Aí falar das coisas de Jesus, o que você fazia aí, como é que foi, como é que você está gostando da igreja? Tá achando alguma coisa diferente aí? Alguma coisa tá pegando? Não, pastor, tá bem, isso aqui, não entendi isso aqui ainda. Ajudando, essa é a nossa função, né? Então, atributos intelectuais, isso Deus compartilha conosco. Olha só agora, atributos morais. O C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer, nós estamos falando da existência de Deus, né? 2 coisas comprovam que Deus existe. E ele é filósofo, né? Ele vai dizer, primeiro, a moralidade. O fato de existir moral é uma prova que Deus existe. E a segunda é que existe um universo. Deus fez esse universo tão grande e funciona de forma matemática, né? Então, atributos morais que Deus compartilha conosco. Bondade de Deus, amor, paciência. Todo mundo aqui tem paciência, não tem? No trânsito, quando o camarada corta a tua frente ali, não tem paciência? Misericórdia, graça. Outra atributo, falando de atributos morais, tá? Santidade de Deus. A gente também, ele compartilha conosco a santidade. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Bondade de Deus. Desculpa, justiça de Deus, já falei bondade. Justiça de Deus também ele compartilha conosco. Agora também tem alguns atributos de soberania. A vontade soberana de Deus, ele nos faz entender a vontade dele. O crente não tem mais vontade, irmão. O que diz Provérbios 16:1? Do homem são as preparações do coração, mas de Deus a resposta da boca. Ou seja, meu amigo, essa você vai gostar. O Senhor coloca assim 1 milhão de opções. Ele abre um leque na tua frente assim, ó. Taranto, escolhe o que você quiser. Tá tudo aqui, ó. Você pode escolher qualquer uma dessas opções, desde que seja essa aqui. Provérbios 16:1 significa isso. Do homem são as preparações do coração. Você escolhe, eu vou fazer, o Senhor vai mesmo que é tua, Tafarel. Mas a resposta final é de quem? É dele. O coração do homem enganoso. E olha, irmãos, eu já passei 2 vezes, não queira passar o que eu passei por desobediência. Eu estava trabalhando no lugar lá, o Senhor falou, eu não quero você mais aqui. Eu falei, mas Senhor, o salário está bom, não vou sair. Agora que a pipa subiu, Senhor, olha o contra-cheque. O Senhor, sai. Eu falei, não vou sair. Já pensou? Aí foi dando linha na pipa, né? Então tá bom, quer ficar. Um dia eu fui no banheiro. Eu trabalhava era comandante de embarcação, né? Fui no banheiro, uma embarcação nova que tinha chegado da China, tinha ar-condicionado até no banheiro, assim. Falei, meu Deus, agora folga a alma minha nessa bênção aqui. Aí fui no banheiro, tô olhando no espelho. Eu não sei se você vai acreditar que eu vou contar aqui, mas Deus me usou para mim mesmo. Você acredita? Eu acredito. E o Senhor pegou meus lábios, o Espírito Santo de Deus
Foi para isso que eu te chamei, para ficar nessa vidinha medíocre, nossa, não pegou pesado, essa vidinha de Rio, Niterói, Rio, Cocotá, as estações, né, onde eu ia. Foi para isso que eu te chamei? Comandante. Assim mesmo. Irmãos, a partir desse dia, eu ia com brilho nos olhos trabalhar. A partir desse dia começou um negócio assim. Eu falei, rapaz, Deus vai me matar. Irmã, e olha, aí eu saí de férias. Eu esqueci. Aí voltou aquela vontadinha de novo, né? Aí tô lá, tava de férias, no penúltimo dia de férias, eu tô deitado, assim, era de sábado para domingo, eu ia pra escola dominical, esse braço aqui, eu dormindo 2 da manhã, começou a doer. Ai. E eu sabia que dor no braço é infarto, né? Esquerdo. Eu tinha plano de saúde Bradesco Top, aquele mais top das galáxias, né? É da empresa. Fui para o hospital, no Instituto do Coração, de madrugada, cheguei lá. O cara, amigo, olha, acho que você está infartando. Pera, nós vamos fazer exame de sangue, tem um exame lá que é coisa. Pá, mano, deu infarto. Me jogaram na UTI. Aí eu falei, mas Senhor, na UTI. Eu tô ali. Eu tava meio, já tava injuriado, né? Eu falei, meu Deus, me botaram numa UTI sozinha, chegou uma enfermeira, o senhor quer que liga a televisão? Aí já era de manhã, já domingo. Eu falei, não quero nada, obrigado. Assim, tudo já revoltadinho, né? Daqui a pouco, irmão, aconteceu comigo que aconteceu igual Elias, né? Veio uma névoa, assim. Falou assim, eu quero você só pra mim. Aí depois em seguida falou assim, vai sair ou não? Aí eu falei assim, Senhor, já saí. Agora eu saí. Aí chegou segunda-feira, era de sábado para domingo, agora eu fiquei domingo, aí segunda-feira. Eu estou infartado pelo diagnóstico. Aí chegou o médico de manhã, ó, você vai fazer cateterismo, aquele bagulho de enfiar um treco aqui. Olha só, desobediência, o que dá? Eu estou infartado, cara, você está infartado, vai ter que botar stent, os caras já crescendo o olho no plano de saúde, que eles são assim, né? Que bota tudo quanto é coisa, às vezes você nem precisa. Aí fui fazer esse negócio de tarde. Ah, mito, antes de fazer o cateterismo, veio uma pastora amiga minha, que eu pregava muito na igreja dela no Rio de Janeiro. Ela falou, Taranto, eu estava passando aqui na rua, ouvi falar que você estava internado, o que aconteceu? Mulher de Deus, tá? Aí eu falei, pois é, pastor, aconteceu isso aqui, mano, aí não sei o que. Ela parou assim, ficou olhando pra mim, assim, e falou, Deus quer você só pra Ele. Irmão, depois dessa aí, eu falei, tá bom, Senhor, é bom, já tá salvo. Aí chegou minha mulher e falou assim, olha, eu não vou trabalhar mais. Como não vai trabalhar mais? Foi assim mesmo. Mas essa aqui, eu falei, não, Deus não quer mais. Eu não. Ah, então tá bom, Deus falou, então tá salvo. Ainda bem que mulher crente é bom, né? Aí fui fazer cateterismo, olha o preço da desobediência. Né? O Senhor não tirou não, fui lá fazer o cateterismo. Mano, o cara me furou aqui, ó. Não sei se você já viu como é que faz o negócio. Eles furam a artéria aqui, ele tem ele, claro, dá anestesia antes, mas ele enfia um bagulho, um espeto, porque para furar a artéria é grossa. Ele trepa em cima e faz assim, tum! Aí estoura. Aí o sangue, se ele soltar, vai lá no teto. Ele tem que pegar, ele bota um pano, eu não sei a manobra, os caras são bons, mano. Ele pega um cabinho, já bota aqui, já enfia na artéria e já segura, faz um procedimento lá e ele vai enfiando um negócio. É tipo um araminho bem fino. E esse arame vai lá no coração, ele começa a jogar contraste. E eu assistindo tudo na televisãozinha, e ele perguntando as coisas para mim, eu desesperado, ele, você é pastor, né? Eu falei, sou. Ele jogando a rodada. Quem é o pai de Abraão? Quem é o pai de Isaac mesmo? Eu falei assim, é Moisés. Mano do céu, cara. Agora você vê, ele falou assim, você não tem nada não, mano. O coração tá um coração de menino. Eu falei, então tá bom. Assim, ele fechou lá. Ó, não pode mexer 3 dias para tirar esse negócio, só vindo aqui, não pode tirar em casa. Não mexe isso aí, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, vida que segue. Mas tive que passar por isso, não tinha nada por causa da desobediência. Aí acabou minhas férias, eu fui para o trabalho. Eu tinha sido promovido naquele dia 1º de setembro de 2015. O salário já estava bom, eu andei a ganhar mais ainda. Eu cheguei na sala da gerente lá.
É Thaís o nome da moça. Pensa na moça, gente boa. Eu cheguei na sala dela, fardado lá, ela falou, já sei, né? Já veio pedir para mudar você de embarcação. O cara me botou num barco novo, lá outro barco, né? Fui promovido. Eu falei assim, não, Thaís, pelo amor de Deus, me manda embora agora. Eu achava que Deus ia me matar de dentro da sala dela. Ela falou, o que é? Eu estou pedindo demissão, me manda embora agora, pelo amor de Deus. Ela, não, mas não, pelo amor de Deus, me manda embora. Aí eu falei, eu estou indo embora. Ela falou assim, mas como? Ela pegou, tá bom, então vai para casa e tal, não sei o quê. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, só eu, né? E vocês agora sabem o que aconteceu. Então saí, estou aí, né? Perdi o salário? Perdi salário, bom, mas ganhei a paz. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não me falta nada, estou bem. Ó, a barriguinha como é que tá? Papai cuida muito bem, obrigado. Então, se Deus prometeu, quando ele manda, ele se responsabiliza. Se responsabiliza. Então agora é aquilo, né? Eu falei, papai, agora só estou para ti. E irmãos, é convite aqui, é convite lá. Eu estou dando aula a semana inteira. E o pessoal ligando. Hoje ligou um camarada, você não tem noção do que é. Por isso que eu falei para vocês, né? Mas deixa eu dar aula aqui, senão não chama. É Deus, né? Mas se aconteceu comigo que sou um cara todo errado, imagina com você, mano. Meu Deus. Atributos intelectuais ainda, né? Falando de o conhecimento de Deus. Então, olha só, a gente recebe esse conhecimento abrangente das coisas de Deus. Você conversa das coisas de Deus, eu estou falando das coisas que está acontecendo, que aconteceu comigo. Se eu contar para o ímpio, ele vai ser louco, cara, para largar um salário daquele. Foi voz do além que falaram com você, isso é coisa do maligno, do capeta. Ele ia falar isso porque não conhece a voz de Deus, não conhece o propósito que Deus tem na nossa vida, né? Não tem intimidade com Deus. Então Deus faz isso. O que mais, meus queridos? A gente pode falar aqui, hoje é a última aula, né? Vamos aqui. A gente pode falar aqui mais. A sabedoria de Deus, né? Juntamente com o conhecimento, Deus possui sabedoria. A sabedoria é o conhecimento aplicado. Nós estamos falando então das características de Deus, que é a nossa aula de teontologia. Ficamos maravilhados quando vemos o atributo da sabedoria num homem ao resolver um problema. Sabedoria, irmãos, é diferente de conhecimento. Tem gente que tem conhecimento, mas muito conhecimento. Muito. O camarada é doutor, pós-doutor, em 3 cadeiras, 4 disciplinas, sei lá. Mas o cara não tem sabedoria. Aí você pega um camarada, um irmãozinho da igreja aí, não sabe fazer o ó com o fundo do copo, mas o homem é sábio. Você conversa com aquele homem lá, meu Deus do céu, de onde vem conhecimento? O pessoal do mundo vai falar, que conhecimento esse homem tem, sabedoria? Conhecimento é uma coisa, você adquire. Sabedoria é aquilo que Deus dá. E para explicar de uma forma melhor, a sabedoria é a capacidade que Deus vai te dar de usar o conhecimento que você tem para um bem. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Ele não vai saber o que fazer com aquilo tudo que ele sabe. Essa sabedoria seria o dom que o Paulo fala em 1 Coríntios? Não. Em Coríntios também lá em Tiago, né? Alguém quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá, né? A sabedoria é uma só. E lá em Provérbios 8, a própria sabedoria diz que foi aluna de Deus, né? Eu sentava, é como se ela sentasse na carteira assim, eu no começo dos meus dias eu me regozijava com aquilo que eu aprendia, algo mais ou menos parecido ela falava. A sabedoria foi aluna de Deus. Claro que essa sabedoria quem é, né? Claro que a gente sabe que Jesus era plena sabedoria de Deus, né? Jesus não ele era homem, mas ele era plena sabedoria de Deus. Embora tenha se esvaziado para ele não usurpou ser como Deus, mas ele nunca deixou de ser Deus, tem que entender isso. Ele só não quis usar esse atributo divino, né? Então o conhecimento humano é adquirido por meio de estudo, mas a sabedoria é o resultado do conhecimento intuitivo das coisas. Em outras palavras, o conhecimento é teórico, mas a sabedoria é prática. Você se lembra de Salomão? Salomão ele falou sobre todos os assuntos que você pode imaginar.
Ele falava, as pessoas vinham de longe para consultar Salomão. Ele falou sobre botânica, ele falou sobre animais, falou sobre seres humanos, falou sobre filosofia, ele falou sobre tudo. Ele só não falou das coisas de Deus, cara, né? Lá está escrito, ele falou de tudo, mas não falou. Você não vai ver Salomão ensinando o povo as coisas de Deus ali, né? Pelo contrário, ainda foi pelo caminho lá da mulherada dele lá e acabou se desviando. A sabedoria muitas das vezes ela é mais útil para as pessoas que estão na nossa volta do que para uma pessoa, né? A Bíblia fala. Mas é exatamente para isso. A gente não usa dom para nós. Só tem um dom que a gente usa que vai fazer bem para nós. É o orar em língua, né? Quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Mas quando eu estou orando em língua e tem um intérprete, vai edificar a igreja ou quem está próximo. Os outros, você pode ver que todos os dons é para edificar o outro sempre. O evangelho não é para mim. E outra, olha só, é interessante você fazer essa pergunta aí. Os dons que Deus me deu, tirando aí de orar em língua para edificar a mim, o restante é tudo para edificar o meu irmão. E os dons só têm validade, irmão, se for para edificar o outro. Embora que a orar em língua vai me edificar, mas se eu ficar só orando em língua, o que vai adiantar? Se eu tenho outro dom, eu posso usar para edificar a igreja, eu tenho que usar esse dom. Agora, o evangelho, quando eu prego, ele não tem que fazer efeito no outro. Quando eu prego, tem que fazer efeito em mim. Primeiro em mim. Quando eu leio o evangelho, eu falo assim, olha aqui, estou lendo aqui Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Eu vou pregar porque lá na igreja tem um monte de joio. O joio sou eu. O evangelho só tem valor se for aplicado primeiro em mim. Porque se for para dizer quem é joio, a gente já tem um candidato na igreja, né? A espada em dois cumes, né? Corta. Senão se torna um fariseu hipócrita. Exatamente. Não vive, prega. É um hipócrita. Hipocrisia. E Jesus mandava borracha nessa rapaziada aí. E você vê, olha, essa coisa é tão séria, rapaz, que eles não se alegram com a alegria dos outros. Aquela senhorinha lá de Lucas capítulo 13 que entrou, Jesus estava pregando num sábado na sinagoga, e aquela senhorinha que entrou curvada, lembra? 18 anos encurvada. Jesus parou, que estava ensinando, todo mundo olhando para ele assim, eita, o que vai acontecer agora? Ô irmã, vem aqui na frente, a irmãzinha bem baixadinha assim, curvada, 18 anos. E todo mundo conhecia aquela mulher, que ela frequentava a sinagoga. Ela estava 18 anos encurvada e ninguém tomava providência, né? Aí quando a mulher chegou na frente, ele falou, ó, seja livre desse teu mal. Todo mundo ficou alegre, menos quem? Os religiosos. Eles ficaram indignados. Sabe o que eles fizeram? Eles bateram na mesa assim, pode parar com isso aqui, todo mundo se alegrando. Não estava falando em língua, porque era na época não era ainda. Mas estavam alegres, o pessoal, aleluia, glória a Deus. Ao invés de eles ficarem alegres, eles ficaram indignados. A Bíblia diz, ficarem indignados. Ele disse, vocês têm 6 dias para ser curados, não vem sábado não. Aí Jesus falou assim, vocês são uns hipócritas mesmo, hein? Vocês têm burro, têm cavalo, têm jumento, se cair no buraco no sábado, vocês não tiram não, é? Claro que vocês tiram, seus hipócritas. Se vocês tirariam um animal, quanto mais eu livraria esta filha de Abraão, que há 18 anos é escrava de Satanás. Então a mulher era uma filha de Abraão, que frequentava aquele lugar há 18 anos, era uma escrava de Satanás, dentro daquele lugar sagrado chamado sinagoga, e ninguém fazia nada. E os líderes ficaram revoltados quando ela foi curada. É gente que não se alegra. Então a gente tem que usar o nosso dom para o benefício do outro. E é um dom de cura, é um dom. Às vezes a cura, irmãos, não é nem do corpo, a pessoa está encurvada porque ela está com problema na mente, no espírito, na alma. É tanta opressão às vezes nas igrejas que elas trabalham, não pode isso, não pode, é pecado, a pessoa está encurvada, né? Ela não está encurvada fisicamente, mas espiritualmente ela está tipo essa senhora curvada, e ela precisa ser liberta desse mal dela. E você vê que Jesus estava ensinando, ele parou o que estava ensinando para tratar de um problema específico de uma pessoa. E a gente tem que, de vez em quando, parar o que está fazendo e atender às necessidades particulares de cada um. Que cada um tem seu mal a ser cuidado. Eita! Deixa Deus te usar, pastor. Amém? Mas é bom, né? Mas, irmãos, obrigado aí, tá? Já acabou, né, o nosso tempo aqui. Nós vamos encerrar então a nossa 4ª aula. Até a próxima, em nome